vivos, que são aqui presente também, e pedir que, assim como esse evangelho que eu vou ler, que fala sobre luz, iluminação, que a palestra sirva também de luz e iluminação na vida de todos vocês. Esse capítulo é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, o Kardec ele discorre sobre a candeia, sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábolas e não vários aos gentios. São esses 3 itens que eu vou falar com vocês hoje. Kardec não incluiu nenhuma mensagem espírita, dessa vez de espírito. Tudo que foi falado, as próprias análises dele, o estudo dele sobre esses trechos bíblicos. Primeiro, então, nós vamos analisar o texto de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Põe ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Nessa mesma linha, no capítulo de Lucas capítulo 8, versículo 16 a 17, tem essa seguinte passagem: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não há de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. No Brasil hoje, essa palavra candeia, tem diversos significados. Por ser muito regionalizado, tem lugar que nem se fala sobre isso. A palavra alqueire em nosso país também tem outro significado diferente da época de Jesus. Então, é importante que nós saibamos o significado dessas palavras na época de Cristo, não agora. Eu vou trazer para vocês a tradução feita por Haroldo Dias Dutra, que nós temos o seguinte significado: candeia é uma lâmpada de barro alimentada por óleo ou azeite de oliva, que era utilizado nas residências e nas igrejas. Hoje a gente pode pensar numa candeia como uma lamparina, Acho que muitas pessoas conheceram a lamparina, Então vamos colocar mais ou menos a mesma figura para a gente entender. O alqueire é uma medida romana para coisas secas, diferente também do que a gente conhece na nossa região, que é mais voltado para a terra, Também era designado como um vasilhame, usado para guardar azeite. Ele tinha mais ou menos uns 35 litros. Era essa candeia apagada debaixo dessa vasilha, que era chamada de alqueire. Então nós podemos imaginar, uma vasilha grande e que comportava azeite, e você colocava a lamparina, digamos assim, apagada debaixo dela. Já o candeeiro era como se fosse um suporte que ficava suspenso num lugar centralizado, vamos imaginar ali, como se fosse uma lamparina que iluminava todo o ambiente. Jesus, ele construía as parábolas, os ensinamentos dele de acordo com a realidade da época e de acordo com a forma como as pessoas pudessem entender. Emmanuel faz várias explicações dentro dessa passagem e uma colocação bem assertiva a respeito do azeite, da importância do azeite. Quando nós estamos consumindo e produzindo, se nós estamos fazendo do azeite uma luz na nossa vida, então ele faz uma analogia com a nossa vida. Se a gente está colocando um azeite para queimar, para fazer uma luz, para iluminar a nossa vida, Nisso nós temos que refletir, porque o tempo ele não volta. Então nós temos que estar em constante movimento, em constante luz. Nesse sentido dessa luz, nós temos que trazer um benefício para o próximo. E nisso eu vou voltar aqui no versículo anterior
Na passagem que Jesus está como nessa fala, ele também está no Sermão do Monte, né? Onde ele reuniu e sintetizou as máximas dele. Aí nós vamos voltar lá no versículo 14. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Aí nós começamos a estabelecer as relações que Jesus fala que nós somos luz. Várias passagens existem no Evangelho falando que nós somos luz. Se pensarmos que naquela época uma candeia servia para uma casa toda, né? Imagina uma candeia só numa casa toda. Então ela tinha que iluminar tudo. Aí nós vamos ver também que nessa lição Jesus nos ensina que não devemos ser egoístas, porque imagina a candeia só num cômodo ali todo apagado. Ou seja, a luz da candeia teria que ser de forma fraterna para todos que estavam na casa. Nesse mesmo contexto, os discípulos, aproximando, perguntaram para Jesus: por que ele falas por parábolas? Respondendo, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe se dará e ficará na abundância. Aquele que entretanto não tem, mesmo que se tenha, lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvirei com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu os não os cure. Essa passagem está em Mateus, versículo 13, capítulo de 10 a 15. Kardec, ele fez um comentário, como eu disse lá atrás, né, que ele escorreu sobre esses textos bíblicos, então ele fez um comentário a respeito dessa passagem. Aí ele fala que é de causar admiração que Jesus diga que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Mas em seguida ele fala que Jesus comporta com o seu povo como faz com crianças, cuja idade ainda não se desenvolveram. Então vamos imaginar, né? Nós vamos ensinar a elas o que vem por trás dessa história. Então Jesus fez isso com o povo, né? Que seguia ele, que ouvia ele. Jesus, ele contava uma história, ele trazia toda uma alegoria para as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Então ele usava os termos da época, tudo que ficava mais fácil para a pessoa entender. Então é assim que Jesus trata a gente, com humildade, como se fosse uma criança nos ensinando dia a dia. Não significa que ele falando, né, dessa forma, que a gente vai esconder alguma coisa. Não significa que está escondendo nada. Ele fala de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o nosso crescimento espiritual. Ele vai nos revelando dia a dia o que a gente precisa ouvir. Dá-se aos homens em geral circular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Ou seja, a palavra de Jesus, ela vai cair na nossa vida no momento próprio, e quanto mais a gente for atrás da palavra de Jesus, buscar a palavra de Jesus, mais conhecimento nós vamos tendo, mais nos será dado. Em contrapartida, quanto
menos a gente procurar Jesus, mais vai nos ser tirado, a ponto de tirar a nossa fé, porque vai indo, a gente nem fé tem mais, se a gente afasta de Jesus. O grau do conhecimento tem que ser proporcional e não devemos exigir que todos estejam no mesmo nível de conhecimento. É muito comum, né, a gente, na qualidade de pais, querer que os nossos filhos pensem como nós, que os nossos companheiros pensem como nós, mas nós temos que lembrar, sobretudo, o que disse Jesus, para que nós sejamos luz na vida deles, mas essa luz ela não pode ser uma luz muito forte também, porque uma luz forte ela cega, então ela tem que vir gradativamente, pouco a pouco, como foi com a gente. Você tem um conhecimento aqui, depois vai aumentando, não que hoje a gente esteja num nível muito alto de conhecimento, mas nós já nos melhoramos. Então é isso que a gente tem que pensar quando vierem as divergências, que cada um tem o seu momento. Se, pois, em sua previdente sabedoria a providência gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para receber. Nada para ficar oculto. Lembra que nós vimos lá anterior, né? Bem no começo. Nada vai ficar oculto. Quanto mais nós buscarmos, mais esclarecidos nós vamos estar. Uma religião, né? Uma filosofia que ela não esclarece a pessoa, ela não está sendo útil. Porque tudo que a gente faz é ir atrás do esclarecimento das nossas dúvidas, dos nossos anseios, e para isso nós precisamos estudar. Para as nossas respostas, a gente precisa estudar. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelasse as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptíveis o verdadeiro sentido. Ou seja, é a fé raciocinada, né? Com a fé raciocinada nós conseguimos chegar às nossas indagações. E chegando às nossas indagações, nós vamos conseguir acalmar o nosso coração. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem as instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que foram se tornando oportunas, fazendo assim que nós saiamos da obscuridade. Ou seja, quanto mais a gente buscar, mais luz nós vamos ter. Se a gente puder resumir, né, sintetizar essa passagem, o que ela vem trazer para a gente? A questão da iluminação. A iluminação depende de cada um de nós. A primeira pessoa que tem que ser iluminada somos nós. E como que nós fazemos para sermos iluminados? Nós temos que fugir do nosso egoísmo, do nosso apego, do nosso orgulho, enxergar a nossa verdade. Primeiramente isso, essa luz dentro de nós. Depois, essa luz ela vai ser passada pela nossa família, para os nossos filhos, para os nossos companheiros. E a partir disso, nós vamos aceitando dia a dia as imperfeições deles.
talvez as imperfeições deles não seja deles, talvez seja nossa. Então, primeira coisa, nós temos que nos iluminar. As imperfeições que a gente acha, né, no próximo são modos que temos de achar que eles são errados e nós estamos certos, mas não é, são pontos de vista diferentes e nem sempre nós estamos certos. Nós temos que fazer valer essa luz de Jesus que tem em nós, porque essa luz de Jesus que tem em nós, por menor que seja, a gente consegue transmitir ela para o próximo. E quando a gente consegue transmitir ela para o próximo, a gente salva até vidas com isso, porque ajuda as pessoas. Às vezes essa luz ela pode ser transmitida numa forma de você ouvir o teu próximo, de uma paciência que você tem, né? Agora, vendo de modo geral, uma ação para poder ajudar as pessoas, como nós fazemos aqui com a sopa, né? Que a gente emprega tanto amor, tanta luz nessa sopa. Então, dessa forma, nós podemos modificar. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Jesus é nosso exemplo de tudo, né? Jesus, ele não via sexo de quem aproximava dele, ele não via se era prostituta, se era ladrão, se era pobre, se era rico, se era preto, se era branco, ele não via nada disso. E todas as pessoas que aproximavam dele sentiam essa luz. Então, nós fazemos isso, é expandir essa luz, de forma a ajudar um doente, a ouvir alguém, de forma de fazer alguma coisa para o nosso próximo. Esse é o exemplo de Jesus, é o exemplo a ser seguido. Aí eu vou ler para vocês um livro que chama Anotações Espíritas. E nesse texto ele fala sobre iluminação. Prestem atenção, ó. Um jovem despendera 5 arduos anos na busca da verdade. Certa feita, subindo os contrafortes de uma grande cadeia de montanhas, percebeu um ancião que descia pela trilha com um pesado saco nas costas. Sentiu que aquele homem estivera no ponto mais alto, que finalmente encontrara um sábio capaz de responder às suas mais íntimas perguntas. Por obséquio, Senhor, pediu ele, qual o significado da iluminação? O velhinho sorriu e parou. Em seguida, cravando os olhos no jovem, tirou devagar o saco das costas, depositou no chão e endireitou o corpo. Ou seja, a iluminação é difícil, né? Ela é pesada e cada um de nós temos a nossa cruz para poder segurar, mas a gente tem que passar o que tiver que passar, confiante em Jesus. Essa é a iluminação. Ah, compreendo, exultou o rapaz. Mas, bom homem, o que vem depois da iluminação? O ancião respirou fundo, repôs o saco às costas e continuou o seu caminho. O caminho é árduo, né? Mas essa é a iluminação. A jornada carnal é um laboratório de experiências valiosas para a felicidade real. Então agora nós vamos ver a outra parte do Evangelho que fala: não vades ter com gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Ides antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino de Deus está próximo. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. Jesus, ele pediu que os seus discípulos propagassem a palavra para as pessoas que já tinham uma base.
ele não limitava os ensinamentos dele ao povo judeu. Não, os ensinamentos de Jesus era e é para toda a humanidade, né? Por que ele disse aos seus discípulos que não vão ter com os pagãos, nem que desdenham da conversão deles, que nada teria de caridoso? É que os judeus acreditavam no Deus uno e já esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos faltava a base, né? Porque eles não acreditavam em nada. Ele sabia também que a conversão dos gentios não ia ser possível naquele momento. Jesus sabia de tudo, né? Então ele orientava os discípulos de acordo com o que ia acontecer realmente. Tanto é que mais tarde, né, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Isso nos remete à ideia de que o terreno tem que estar arado e preparado para receber o plantio e assim dar a colheita. Foi isso que Jesus quis dizer a seus apóstolos. Por que os apóstolos não para gentios? Eram aqueles povos que não eram judeus, não seguiam a Tora, não seguiam Yahvé. Por isso que ele pediu para que não procurassem os gentios, porque eles não acreditavam em nada. Os samaritanos, por que não? Porque eles eram povos dissidentes, né? Eles tinham um processo histórico de dissidência, de divisão, e aí os povos se misturaram, e para os judeus, os samaritanos não eram considerados uma raça pura. Por todas essas diferenças, Jesus achou mais fácil que eles preparassem o terreno primeiro com os judeus. Por quê? Porque Jesus tinha em mente que ali ia expandir. E foi o que aconteceu. Primeiro ele teve Israel e foi expandindo a palavra dele. Então, quando ele pediu que seus apóstolos fossem primeiro aos judeus, ele estava preparando eles para uma missão que posteriormente viria, uma missão maior ainda. Inclusive, podemos ver a conversão de um gentil, que foi Paulo, né? Paulo de Tarso, ele era um gentil e ele se tornou o apóstolo dos gentios. Só para lembrar, Paulo era Saulo, né? E foi o maior perseguidor dos cristãos na época. Então Jesus sabia exatamente o que ele falava quando ele pediu para que eles procurassem, os apóstolos procurassem o povo judeu, para poder divulgar, porque o povo estava preparando. Nos dias atuais, o que devemos trazer para a nossa vida? Não devemos tentar convencer as pessoas da verdade espírita, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para essa verdade. Devemos seguir Paulo de Tarso, que falava: combati o bom combate. O que é combater o bom combate? É falar para quem quer ouvir, é falar para quem precisa de uma palavra. Não adianta a gente querer impor o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente estuda, porque se a pessoa não tiver com a terra preparada, não vai adiantar. É aquela semente que não vai dar fruto. E o Kardec, ele nos esclarece, com relação ao espiritismo, nós temos que fazer isso. Que a gente tem que ter orgulho com as pessoas. Para a gente não perder tempo com o que não querem ouvir. E tanto que resistem, né, ao espiritismo. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com razão quando diz que não há nada secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado. Se não for neste mundo, será em outros, né? Se não for nessa vida, será em outras vidas.
Então a gente sempre tem que buscar para a gente ter os nossos conhecimentos. E é isso que Jesus, que é essa luz na nossa vida, possa fazer de nós também seguidores dele, que a gente possa levar essa luz por onde a gente passar e que essa luz possa servir para as pessoas, porque muitas pessoas precisam de alimento espiritual e a gente tem que voltar os nossos olhos para Jesus, porque ele é o único capaz de nos dar esse alimento espiritual. É isso, gente. Boa noite.